Como é bom poder estar aqui hoje. Já falei isso, mas vou repetir. E queria falar uma coisa para você, que se você não me conhece, se você me conhece, você vai concordar comigo, mas se você não me conhece, você deve concordar também. Vocês que fazem parte da Candeias, meu povo, é um privilégio vocês poderem fazer parte de uma igreja tão especial como essa igreja. Eu sei que tem gente que já rodou em várias igrejas e sabe do que eu estou falando, mas tem gente que não rodou, que caiu aqui de paraquedas. Né? Que nem eu caí, né? Há quase 12 anos atrás. Jesus. Mas eu queria lembrar você hoje que é um privilégio. Agradeça por estar em comunidade. E agradeça por fazer parte de uma comunidade tão saudável como é a Candeias. Tão humana, tão cristocêntrica, tão Jesus. E por isso que é muito bom estar aqui hoje, porque eu sei o ambiente que eu estou pisando. Né? Às vezes a gente é convidado para pregar, e não é todo canto que a gente pode falar isso. A gente não conhece às vezes o canto que a gente está pregando. Né? Mas essa casa aqui, essa igreja aqui eu conheço. E quando eu falo isso, eu não estou só falando do Idelbran, da Aninha. Né? Eu estou falando do corpo de todos vocês que fazem parte. E algumas coisas mudaram aqui. Aqui em Fortaleza, que eu digo, né? Outras não. O calor não mudou. O calor continua tudo pegando fogo por aqui. Outras coisas mudaram. A moda agora é o beach tênis, né? Fui até jogar. Vocês sabiam que o pastor de vocês, joga beach tênis? Da Bruna aderiu à moda, viu? Vocês têm que aderir. Vocês têm que aderir à moda. A moda também. A gente que mora longe, meu povo. A gente fica por fora dessas modas, mas uma coisa que a gente sente, independente se as coisas não mudaram ou não mudaram, a gente sente saudade. Nossa terra, nossa cidade, nossa história faz uma falta danada. E como a gente mora fora, a gente passa por alguns processos que a gente perde algumas coisas, né? Com quase 3 anos que eu e o Lucas, a gente não vem aqui na nossa casa, que lá é casa, aqui é casa. A gente vai só expandindo geograficamente o significado de casa. A gente que mora longe, a gente vive sempre com um sentimento de espera. Quando é que eu vou lá? Quando é que eu vou ter a oportunidade de dar um abraço de novo? Né? Cheguei aqui e vi o Tiaguinho e Davizinho, que agora são Tiago e Davi. O tempo passa e a gente que mora longe, a gente fica na espera. Quando é que vai ser, Jesus? E quando eu estiver lá, como é que vai ser? E o texto que a gente vai refletir aqui junto hoje está no Novo Testamento. Eu vou ler ele rapidinho com vocês, depois a gente vai passar por ele mais profundamente juntos. Mas eu queria começar lendo esse texto com vocês. Tá? Quem quiser abrir a Bíblia aí, abre. Eu acho que vai estar passando aqui atrás. Você pode acompanhar a gente aqui, ou na sua Bíblia, ou fechar seus olhinhos e ficar só com a minha maravilhosa voz. Não, Valesca? Vamos ler junto, meu povo? Está em Atos 1, capítulo 1, versículo do 1 ao 11, tá bom? Vamos lá. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto eles comiam, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Que é Jesus falando para os discípulos. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois o João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui poderia ser Canadá, né? Confim da terra, porque é longe, menino. Tendo dito isso, foi elevada às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.
E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. A gente que mora longe, a gente sofre com a espera. Só espera de ver um ente querido, espera de ver um amigo, espera de ver a nossa igreja casa. Mas tem uma coisa que eu amo nesse processo da espera, quando ela passa e eu chego aqui em Fortaleza. Eu não gosto da espera para vir, mas eu gosto de vir. Outra coisa que eu gosto bastante é de comemorar o meu aniversário. Só que a gente passa um ano, para comemorar o aniversário. Hoje em dia eu nem sei mais se eu gosto tanto, viu? Mas eu adorava comemorar meu aniversário. Um dos motivos que eu amo comemorar meu aniversário é que, além de estar com os meus amigos, com a minha família, de comer bolo, de comer coxinha, é que eu sempre soube que eu ia ganhar o quê? Um presente. Eu adoro ganhar presente, fiquem sabendo, viu? E sempre gostei do meu aniversário, porque eu tinha a expectativa que naquele dia, além de estar com a minha família, além de estar com meus amigos, além de comer o que eu amava, eu ia receber alguma coisa. E desde que eu sou criança ou ali adolescente, um dos meus maiores sonhos sempre foi ganhar um carro. Eu não vi a hora de ter meus 18 anos. Que bom que os adolescentes estão aqui hoje, entendo vocês, O carro aqui, aquela minha ânsia pelo carro não tinha a ver necessariamente com o carro em si, mas com a vontade de ter liberdade para sair da espera e caminhar e me mover. Agora eu tenho 18 anos, agora eu faço o que eu quero, agora eu me movo, agora eu saio da espera. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, meus pais estão aí de testemunha, acho que um dia depois, ou uma semana depois, eu estava na porta do Detran, para tentar tirar minha carteira de motorista, para ir atrás da minha liberdade, para sair dessa angústia da espera. Mas eu precisei esperar. Você precisou esperar. Eu não gosto de esperar. Vocês gostam? Eu gosto de receber. Eu gosto de caminhar. Mas por muitas temporadas, em relação ao meu carro, a minha liberdade, a minha autonomia de poder dirigir, eu passei por muitas temporadas esperando. E ao ler esse primeiro capítulo de Atos, eu me encontrei uma conexão com a minha história. Os primeiros discípulos, aqui, a Bíblia, eles também precisaram esperar. Eles também precisaram esperar na história deles. Esse livro que a gente lê, a Bíblia, não é algo tão distante da nossa realidade. Muitos teólogos consideram Lucas como autor do livro de Atos, e uma das razões para isso é que no primeiro versículo, o autor fala para Teófilo que ele já havia relatado algumas informações no seu livro anterior. Lucas então aqui traz uma narrativa do evangelho como um lembrete para Teófilo. No entanto, muitos teólogos também acreditam que esse texto não foi apenas para o Teófilo. Eles acreditam que Lucas escreveu isso para Teófilo, sabendo que esse livro ia rodar naquelas terras com a igreja primitiva, e que muitas pessoas leriam esse texto. Então assim, se é para Teófilo e para aquele povo, é porque também ia chegar a mim e a você. E chegou. E ao ler Atos capítulo 1 do 3, 3 movimentos, a gente vai focar neles hoje. 3 movimentos vieram ao meu coração, enquanto eu li o texto, enquanto eu me deleitava no texto. 3 movimentos vieram ao meu coração: esperar, receber e caminhar. E é para isso que a gente vai olhar para esse texto hoje. Esperar, receber e caminhar. E como eu falei, apesar da audiência ser a igreja primitiva, eu me vi nesse texto. Eu me vejo nesse texto. E hoje à noite, eu queria convidar você. Eu queria convidar você a mergulhar comigo nesse texto e explorar comigo esses 3 movimentos e ver se por algum acaso, pode ser que não, mas pode ser que sim, por algum acaso, esse texto também tem a ver com você e com a sua história.
Vamos junto? Vamos olhar para isso junto? A gente vai construindo junto, tá bom? O primeiro movimento é que Jesus nos convida a esperar. O versículo 4 vai dizer: em certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus com os discípulos, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem. O versículo 4 aqui nos mostra que as primeiras ordens de Jesus para os discípulos não foi uma ordem fácil. Não era apenas um comando para permanecer, mas era um comando para esperar. Existe alguma coisa que traga mais angústia no seu coração do que a palavra esperar? Me conta aí. Tu vai no dentista, tu vai no médico. É por isso que o nome do povo que vai no médico é paciente. Tem alguma coisa que gera mais angústia do que a espera? Porque hoje a gente vê o texto bíblico, a gente sabe do que vem depois. A gente pegou o texto, nessa era, um texto completo, com o começo, meio e fim, o cano bíblico, a narrativa bíblica que está na minha mão e na sua mão, ela está o quê? Ela está completa. A gente sabe que depois o Espírito Santo veio, a gente vai sabendo a história, e vê o apóstolo Paulo, e a gente sabe, mas esses 12 aqui, esse povo, eles não sabiam não o que estava por vir. O texto hoje é texto, mas antes de ser texto, foi pessoas. Foi história, foi humanidade. Eles viveram uma angústia profunda aqui também. Para a gente é mais fácil, meu povo. A gente pode só pegar a Bíblia aqui. Opa, próximo capítulo. Vamos ver se deu certo ou não esse babado aí com Jesus. Mas os discípulos sofreram uma angústia profunda na espera. E eu sofro, e você sofre, mesmo sabendo o que vem depois. Frases como: eu já sei o que precisa ser feito, vou logo resolver esse negócio aqui. Eu sou uma pessoa agoniadinha, sou impaciente. Resolveu em 2, 3 minutos, 4 minutos, já estou assim, ó, oh Jesus. Frases como essa: eu já sei o que precisa ser feito, eu não espero. Preenche nossas agendas, preenche os nossos calendários, preenche os nossos corações. A espera, de alguma forma, representa nessa sociedade um sinal de fraqueza. Porque quem sabe vai rápido. Porque quem sabe resolve. Porque quem sabe tem pressa. Mas parece que Jesus está indo contra alguma direção aqui que nos pede para esperar. E que não necessariamente isso é um ato de fraqueza. Ele nos lembra que não apenas esperamos, mas que nós esperamos por algo. O versículo 4 vai dizer que o presente que o meu Pai prometeu. Os discípulos aqui, eles não estão esperando à toa. A espera com Jesus não é uma espera que você senta e você não sabe se as coisas vão dar certo. A espera com Jesus é uma espera que você senta e você sabe, porque é o Pai que prometeu. Não foi seu pastor que lhe prometeu. Não foi seu marido que lhe prometeu. Não foi seu empregador que lhe prometeu. Aqui é o Pai que prometeu. Jesus então nos lembra que o nosso tempo de espera não é em vão, pelo contrário, a nossa espera em Cristo é uma resposta a uma promessa. O versículo 5 confirma: em poucos dias você será batizado com o Espírito. A espera faz parte da vida do cristão, porque nós não somos convidados a nos movermos sozinhos. Nós não somos convidados a caminharmos sozinhos, por isso que eu preciso esperar. No caso deles, a espera pelo Espírito Santo. E para entender o que vem a seguir, o versículo 6 mostra que os discípulos tinham expectativa sobre quando Jesus restauraria Israel. Era um povo angustiado que nem a gente. Mas vai ser quando, Jesus? Que esse negócio vai se resolver, homem? Tu vai se embora e tu volta quando? Vamos ficar aqui na agonia, é? Mas é quando que essa pandemia vai acabar? E se voltar? E se voltar, a gente faz o quê?
Mas é quando que a gente vai começar a botar aqueles projetos para fora da gaveta? Aí, usando as palavras de Jesus no verso 7, não compete a vocês. Ei, que história é essa? Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu através de quê? Da sua própria autoridade. O dia, a hora, é com Deus, não é com você. Jesus nos lembra, filhos e filhas de Deus, que nós não somos convidados a estar no controle do que há de vir. Em nenhuma estação da nossa história, esse não é o nosso papel, esse é o papel do nosso Pai. Por isso nós não precisamos ficar ansiosos, porque com controle ou sem controle, eu não sei, você não sabe quando algumas coisas da sua vida vão começar a desenrolar. Então do que adianta essa angústia do controle? Se nós sabemos que nós andamos com um Deus que cumpre tudo que prometeu, o ato da espera no cristianismo, então agora, é um ato não mais de agonia, mas um ato de descanso. Eu posso esperar, porque o meu Pai prometeu. Então eu posso descansar. Esperar no cristianismo não é um ato de fraqueza, como fala a sociedade. Pelo contrário, a espera com Jesus é uma resposta de coragem, de confiança e de obediência. Eu espero porque eu confio. Eu espero porque eu obedeço. Eu espero porque eu sou corajoso. Porque só os covardes colocam as mãos e mexem no que Deus está fazendo na minha história, na sua história. Esperar, meus irmãos, minhas irmãs, é submeter nosso controle de missão ao Criador. É na estação da espera que aprendemos, que nos desenvolvemos a confiar e depender. A espera colocou os discípulos e coloca a mim e a você numa posição de responder a algo, ao invés de criar algo. Na nossa jornada cristã, Jesus nos convida a sermos criaturas e não criadores. Criaturas participam da missão. Criadores criam a missão. E só quem cria sabe o tempo da espera. Criaturas esperam. Criadores entregam as promessas. Cuidado para você não estar no lugar errado do barco, viu? Porque o lugar errado do barco pode estar acabando com você, meu irmão e minha irmã. Pode estar acabando com você. Nessa perspectiva cristã, então, nós podemos usar a nossa ansiedade e nossa sede por controle a favor de nós. Como, Bela? 1 Pedro 5,7 responde: lancem sobre ele o quê? Toda a sua ansiedade. Por quê? Bora, meu povo. Você não sabe, não é esse versículo? Porque ele... Obrigada, Aninha. Porque ele tem cuidado de vós. O detalhe rico nesse versículo é o lancem. O autor não fala lutem contra a ansiedade. O autor não fala dominem a ansiedade. O autor não fala analisem a ansiedade. O autor não fala abracem a ansiedade. O autor não fala tranca ela fora de casa para ela não entrar dentro de casa. Não, o lance, a sua ansiedade em Cristo, o lançar aqui tem a ver com entrega, com rendição, tem a ver com Jesus. Eu não sei, eu estou nervoso, às vezes eu nem confio, mas está aqui. É lançar, pare de brigar contra a sua ansiedade. Eu não posso ser ansioso, já vai ficar ansioso. Não posso comer, vai comer. Vai porque você está lutando com as armas e com os princípios desse mundo. E esse mundo, Jesus, Ele quer receber a sua ansiedade. Joga nele. Como a gente diz, joga em quem tem as costas largas, porque você não tem não. Fica nesse fuxico de lutar contra a ansiedade. E por que, irmãos, que nós podemos lançar em Cristo? O mesmo versículo responde. Porque Ele que é Jesus, viu? Não é o seu marido, não é a sua esposa, não. Não é o pastor, nem a pastora, não. Não é a sua conta bancária, não. Essas coisas não vão te trazer alívio.
No fundo da sua alma, não. Porque o teu Deus, porque o meu Deus, porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de vós. Então, se um primeiro movimento, Atos 1 de 11, nos lembra da importância de esperar, também nos lembra o quê? A saber por quem nós esperamos. Olha que legal, adoro a Bíblia, é muito legal, vai se conectando tudo. O autor aqui nos lembra que a missão não será cumprida pela autoridade dos discípulos, mas pela autoridade do Pai. Isso significa que Jesus, estamos indo para o nosso segundo movimento do texto, Jesus nos convida a receber. Primeiro Ele nos convida a esperar, e depois Ele nos convida a receber. Ele não nos deixa na mão. Mas receberão o poder quando, olha a condição desse recebimento, quando o Espírito descer sobre vocês. A verdade, irmãos, é que todos nós estamos em busca de quê? De poder. Mas o texto tem um foco que a gente vai receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. Como que alguém não quer ter poder? Os discípulos tinham seus próprios padrões e compreensões de poder daquela época. Nós temos os nossos. Eu tenho os meus. Por diversas vezes, na minha vida, na minha história, eu me pego dependendo das expectativas das pessoas, desse poder, se eu estou indo bem ou não. Se me elogiam, estou empoderada. Se não gostam de mim, estou desempoderada. Se perdi 2 quilos, empoderei. Se ganhei mais 2, desempoderei. Às vezes me pego nessas expectativas. Às vezes me pego dependendo do poder da minha capacidade intelectual. Acabei de me formar no mestrado. Quantas pessoas nós vemos, né, que se abraçam com conhecimento e fazem desse lugar um ídolo. Não estou dizendo que estudar não é importante. Passei 4 anos agora estudando teologia em inglês. Mas isso não é desse lugar que vem o meu poder. Às vezes me pego tendo poder nos meus dons e habilidades sociais. A Bela é carismática, a Bela se dá bem com pessoas, a Bela prega. Da minha capacidade de resolver as coisas dos meus próprios braços, da minha conta bancária. O fulano é poderoso, ele é rico. E eu poderia ficar aqui a noite inteira dando exemplos. Eu tenho certeza que você ia pegar um desse aí e falar... Eu não sei você, mas eu me vejo por muitas vezes entrando nessa estrada humana do poder. E meus amigos e minhas amigas, essa é uma estrada extremamente perigosa. Jesus não nos orienta a recebermos o Espírito simplesmente com o conselho de adicionarmos o Espírito na nossa vida como algo a mais. Às vezes caminhamos com o Espírito, mas não estamos rendidos a Ele. O receber o Espírito aqui tem sinônimo de dependência, de autoridade, de superioridade. Um poder que está acima de qualquer poder humano. Um poder que está acima de qualquer dependência emocional ou intelectual. Um poder que rege tudo. Que está sobre. Jesus orientou os discípulos e nos lembra que a gente não apenas espera, mas esperamos pelo quê? Pelo poder certo. Pelo poder, na linguagem da Candeias, bom. Seu dinheiro lhe dá poder? Lhe dá nessa sociedade, mas não é um poder bom. Sua empresa lhe dá poder? Lhe dá, mas não é um poder bom. Não é o poder que vai te curar e te ajudar na caminhada da fé, das tuas questões emocionais mais profundas da tua vida, que te tiram sono, que te geram angústia, que te fazem muitas vezes duvidar, inclusive da tua própria fé. Não foi e nem é pelo poder do meu mestrado, que eu me formei agora, em teologia, que eu venço as minhas profundas angústias. Seria ótimo, né? Pronto, me formei, estou curada. Pronto, venci na vida. Zerei o Sonic. Não joga Sonic mais não, né? Oh, Deus. Seria legal, né, meu povo? Mas não é assim, não. Porque esse tipo de poder não cura a gente. Jesus passou por dificuldades e sabia que passaríamos por ela. Ele esteve lá.
Os evangelhos nos lembram que Jesus enfrentou muitas adversidades e venceu a morte. Pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo. Ei, esse mesmo poder está sobre você hoje. Aqui. Agora. A gente esquece disso. O poder que Jesus teve para vencer a morte foi através do Espírito Santo. Ei, esse mesmo poder está em você. Dependendo do poder do Espírito Santo, igreja, nos mantém filhos, discípulos, indivíduos, corpo de Cristo e participantes do reino. O Espírito, então, é a nossa única fonte de poder, porque Cristo nos convida a receber esse Espírito, que é um poder que transforma, que ama e que gera graça. Isso vai penetrando em nosso coração e vai gerando cura nas nossas emoções. Somente o Espírito protege a nossa identidade. Somente o Espírito é o poder que dá confiança para o homem no arco bíblico. Não tem nenhum outro poder no texto. A ênfase de Lucas no Espírito nos lembra a nossa dependência do poder e da atividade de Deus. Eu espero esse poder, eu dependo de Deus, porque se Deus não move, eu não movo. Dependendo do Espírito, nos mantém filhos humildes, dependentes e sábios. Meu povo, isso aqui é sério. Nós cometemos atrocidades profundas quando somos guiados pelos nossos próprios poderes. Nosso poder infla o nosso ego. Nossos poderes alimentam competitividade. Nossos poderes trazem nossas inseguranças. Nossos poderes fazem a gente começar a se relacionar com as pessoas através dos nossos traumas e das nossas dores. O Espírito Santo nos protege, nos ajuda a não julgarmos e ferirmos uns aos outros. O poder do Espírito Santo nos salva nós mesmos, de nós mesmos, e salva a igreja da tentação de sua capacidade de transformar as pessoas. Eu vou ler de novo. O poder do Espírito Santo salva nós mesmos e salva a igreja da tentação da sua própria capacidade humana de transformar as pessoas. Não seja esse crente que acha que você tem um poder para transformar os outros, que você tem um poder do controle. Abra a porta das suas casas, abra as janelas, deixa ir, deixa vir. Porque não é esse poder que Jesus está pedindo para você receber. Um poder fruto da sociedade, do seu medo, do seu controle, do seu coração mimado às vezes. É porque eu queria assim. Pois é, eu também queria um bocado de coisa. Dependendo do Espírito, gera espaços saudáveis e seguros para as pessoas encontrarem esse Espírito. E por meio desse encontro, elas são transformadas, capacitadas e testemunham o Evangelho de Cristo. Logo, para a gente se mover para o nosso último tópico da noite, sem receber o poder do Espírito, é melhor ficar quieto. Sem viver a espera e sem viver esse encontro com Cristo diário, é melhor ficar quieto. Os discípulos tiveram que esperar. Primeiro esperamos, depois recebemos, e agora, através desse poder, somos convidados ao último movimento do texto e dessa noite. Jesus nos convida a caminhar. Versículo 8: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O versículo mostra que depois de Jesus ordenar os discípulos que esperassem o poder do Espírito, ele ordena aos discípulos a caminharem. Como? Sendo testemunha. Tem um teólogo, Marshall, que ele fala: o Evangelho conta o que Jesus começou a fazer e ensinar. E Atos, o livro de Atos, relata o que ele continuou a fazer e ensinar por meio de suas testemunhas. Esse povo que se move, esse povo que anda, esse povo que tem vida, esse povo empoderado, esse povo fiel, esse povo que tem dor, esse povo machucado, esse povo que caminhou. Esse povo que caminha.
Ser testemunha aqui no texto e no Evangelho é participar de algo com o qual nós nos relacionamos. Não é apenas dar relatório ou contar história, mas é a própria personificação do Evangelho. É uma relação com Cristo na qual Ele me conhece, eu o conheço, eu choro, eu sou vulnerável, Ele me perdoa, Ele me ama, eu encontro um lugar seguro para chorar, para reclamar, para esperar, para receber, para bater o pé, para discordar. É nesse caminhar que as minhas dores e os meus anseios se movem, sem nem que eu perceba que eles estão se movendo. Porque é uma caminhada não mais do controle, é uma caminhada não mais dos meus poderes e do meu tempo. É uma caminhada com Jesus, que não apenas tem poder para me transformar, mas como também cumpre tudo que prometeu. Ser testemunha é ser confundido com Cristo. Não porque somos perfeitos como Ele, mas porque somos conhecidos por Ele. Vamos nos tornando um com Ele e todo o nosso ser, dia após dia, vai sendo transformado. Dia após dia. Não é amanhã, tá, meu povo? Dia após. Por isso que é caminhar. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, 8, 12, ele vai dizer que todos os lados são pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Na verdade, trazemos sempre o nosso corpo, morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo, nesse caminhar, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, a tua dor, a tua desespero, a tua ansiedade, a tua domínio, a tua controle, mas em vocês... Ei, isso é Paulo dizendo, testemunha viva de Cristo, atua a vida. Paulo está tão misturado em um movimento com Cristo, nessa relação, que ele entende que a espera, que as dores, que os processos em Cristo estão gerando vida nele, e através dele vai gerar vida em um bocado de gente. É o que Paulo está dizendo aqui, é simples. Paulo reconhece e nos orienta, dizendo que não há como ser testemunha de Cristo sem a ação do poder do Espírito. Vocês podem imaginar se os discípulos passassem do primeiro ato do texto para o terceiro? Qual é o primeiro? Esperar. O terceiro, caminhar. Se eu receber, esse povo vai fazer o quê? Porque se muitas vezes com o Espírito a gente sai fazendo um bocado de loucura, não é verdade? Não teria reconciliação, não teria perdão, não teria cura, não teria outra chance. Não é que a gente não fica machucado, a gente fica. Mas o Espírito vem, meu povo, como um bálsamo, curando a gente, desfazendo assim, sabe, nossas histórias lá da nossa infância, do nosso passado. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. O terceiro movimento, que é caminhar, depende do segundo, que é receber, que depende do primeiro, que é esperar. Ser testemunha, igreja, Candeias, é mais do que anunciar as boas novas de Cristo. É abraçar e ser abraçado por essa boa notícia. Essa boa notícia traz consolo, cura, transformação para todas as áreas da nossa vida, da nossa alma, das nossas emoções que foram corrompidas, machucadas e fragilizadas. Jesus está aqui hoje, curando nossas mentes, nossas dores, nossas agonias, e tornar-se testemunha nessa caminhada é fazer parte do Evangelho. Nas 3 estações. Não dá para pular para essa não, viu? Dá vontade, mas não dá não. Somos escolhidos, crianças de Deus.
Através do poder do Espírito Santo em nossas vidas, o Evangelho não foi pregado apenas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria. O livro de Atos aponta que o Evangelho continuou a avançar dia após dia em todo o mundo. Brasil, Canadá. Somos lembrados aqui então que Deus estava movendo seu povo da herança do Antigo Testamento para a missão. A missão é o hoje. Os 4 evangelhos apontam para isso. A gente tem mania de pegar os 4 evangelhos numa perspectiva escatológica e falar os 4 evangelhos apontam para o reino dos céus, que a gente vai lá para o céu. A verdade é que os 4 evangelhos apontam para um reino do céu que está acontecendo aqui, hoje e agora. Jesus está transformando tua história hoje, aqui e agora. Essa é a escatologia. Isso tem a ver com o Apocalipse. Vamos fazer tudo bonitinho para a gente ir para o céu. Esquece. Não é sobre fazer tudo bonitinho para ir para o céu. É sobre receber Jesus e nessa vida, nessa história, ter uma vida de transformação, de caminhada. Porque o reino dos céus está aqui, está agora. Porque o poder do Espírito que atuou sobre Jesus, que atuou sobre os discípulos lá em Atos, a gente sabe para essa história, está aqui hoje. Aqui hoje, aqui. No último mês do meu mestrado, parecia que eu estava tão perto de terminar, mas ao mesmo tempo eu estava tão cansada que parecia que tinha mais 3 anos, sabe? Quando você chega assim naquela fadiga, você fala, cara, se Jesus não resolver agora... Eu pensava, tenho mais 3 semanas até me formar. Eu estou quase lá, mas não estou lá. E nesse finalzinho do mestrado, foi interessante perceber que eu precisava tanto do Espírito Santo para essas próximas 3 semanas, como eu precisei na mesma porção de quando eu botei meus pés lá no Canadá 6 anos atrás. Porque no começo eu não tinha amigo, eu perdi minha comunidade da fé. Perdi. Mas está ali, está orando por vocês. Estou falando de vida na vida. Meu primeiro ano de casada, não tinha mais a Candeias, não tinha mais meus pais. Não tinha Jéssica, Ana Paula, Tavinho, Gui, Nath, Valesca, Cláudio, Dalbranda, Aninha, eu vou ficar meio Felipe, Cleide, Tiaguinho, Davi, Priscila. Não tinha. Então é óbvio que eu precisava do Espírito Santo. É óbvio, mas no final do meu mestrado, que a gente conseguiu a residência, que o inglês ficou fluente, que se formou, que abriu empresa, que abriu igreja, que tudo isso, no finalzinho eu me dei conta, Espírito Santo, não me esquece não. Porque não foi o poder dessas coisas que tem gerado vida e cura na minha história. O que tem gerado vida e cura na minha história é o teu poder, Espírito Santo. Então, por favor, não deixa nem por um dia que o meu orgulho, que o meu ego tome o lugar que é teu, o teu trono. Sabe por quê, meu povo? Porque o mesmo texto, o último versículo 11 vai dizer: esse mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu voltará. Significa que ainda assim estamos numa espera. Ainda esperamos pelo seu retorno pleno, onde seremos completamente restaurados, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem angústia de espera, nem ansiedade, nem controle. Sim, o Espírito Santo está aqui, mas é como eu estava me informando, eu estou quase lá, mas eu não estou lá. É o paradoxo do Evangelho. Ele está agindo em nós, dia após dia, até que Ele volte, e aí a barrinha do 100% aconteça. É de glória em glória. É de glória em glória. Chegou o dia do meu aniversário de 18 anos. Você lembra da historinha do começo lá? Meus pais me surpreenderam. E eles me abençoaram com um carro. Eu vou usar o carro aqui como analogia, tá? Eu fiquei muito feliz. E usando essa analogia como símbolo da minha espera, lembro de olhar para os meus pais e perguntar: caramba, obrigado pai, obrigado mãe. Eu lembro que a reação deles
Chegou a hora. Te prometeu? Tá aqui. Entrei no carro e me movi. Assim é a nossa relação com o nosso Pai. E aí, se o teu pai terreno ou a tua mãe terrena não cumpriu algumas coisas, deixa eu te falar, faz parte. Eles também dependem, precisam do Espírito. Seu pai, sua mãe, é gente como você. Você não chora? Você não se angustia? Você não promete um bocado de coisa pro seu namorado, pro seu namorado, pros seus amigos? Não promete. E aí, cara, foi mal. Ei, mulher, foi mal, não consegui. O seu pai e sua mãe, eles também. Então, se eles falham com você, mais um motivo. Fite seus olhos no seu Pai Celestial e abra seu coração e se lance e derrame toda a sua ansiedade neles. Eu não sei que estágio você se encontra hoje, desses 3 movimentos que eu falei. Eu não sei se você está esperando por algo que não se concretiza. Eu não sei se você está no momento agora da sua vida que você está numa estação de receber algo. O tempo da espera acabou. Você recebeu aquilo, mas você está assim: o que é que eu faço com isso? É isso ou não é? Eu recebi o que eu pedi mesmo? Que às vezes a gente recebe, mas não é do jeito que a gente queria. A gente fica: mas Deus, eu não pedi isso não. Às vezes você já pulou de estação e você não percebeu, porque Deus te deu e tô lá na espera, esperando sei lá o quê. Ei, talvez Ele já te deu, tu não viu. Ou você está na estação do caminhar. Você esperou, você recebeu, você está caminhando. Independente da estação que você se encontra hoje, igreja, eu queria lhe trazer consolo e esperança essa noite. Não importa a estação, o movimento que você se encontra. O Espírito Santo está aí com você. O Espírito Santo está com você na sua espera. O Espírito Santo está com você quando Ele lhe abençoa. Tem bênção na espera. Muda a perspectiva. Esperar é caminhar. Palavra antiga. O Espírito Santo está na sua espera. O Espírito Santo está no seu caminhar. O Espírito Santo está em qualquer estação. Desfruta desse relacionamento. Para de se relacionar com Deus por barganha. Eu vou me relacionar com Deus porque Ele vai me dar isso. Não é assim. O Senhor Jesus está contigo. O Senhor Jesus está contigo. Hoje e até o fim. Sabe por quê? Porque a caminhada cristã não tem linha de chegada. Estamos caminhando para a eternidade. Então descansa. Não tem pouco tempo. Só tem mais 5 anos. Tu tens, cristão, a eternidade. E uma eternidade sem dor, sem angústia. Celebra hoje. Celebra a tua caminhada, seja na espera, no recebimento, seja na caminhada, celebra hoje, o mesmo Espírito está com você e é por isso que você pode descansar. Aí, meus irmãos, entramos no carro e curtimos a viagem com Jesus. Ligamos o som. Respiramos assim no banco do passageiro, não mais no banco do controle, no banco do passageiro. E curtimos a viagem. Isso, Atos, é um lembrete para nós. Uma tarefa permanente. O Evangelho está sendo aperfeiçoado em nós. Nós estamos sendo aperfeiçoados por esse Evangelho. E essa boa notícia ainda deve ser levada até os confins da terra. Amém? Até os confins da terra.